O Cordel do Reino do Sol Encantado. Eu quis trazer o Cordel do Reino do Sol Encantado, virei um defensor desde que eu descobri. Eu descobri a existência do Cordel do Reino do Sol Encantado aqui no Papo de Mestre. Papo de Mestre sobre sistemas brasileiros. O Cordel do Reino do Sol Encantado é um sistema que foi criado para... Ele é em cordel originalmente, né? O livro original, e depois ele vai ter algumas partes que são em prosa tradicional, mas ele é um sistema baseado em uma versão fantástica do Nordeste brasileiro do final do século XIX, começo do século XX, que é majoritariamente o período também que é retratado nos cordéis originais da literatura. E ele é derivado especialmente da literatura, ele deixa isso claro, a inspiração dele. A inspiração dele é Guimarães Rosa, a inspiração dele é Euclides da Cunha, a inspiração dele é Ariano Suassuna. O que não quer dizer que o contexto histórico real, os fatos reais, as figuras reais daquele período não estejam no cenário, não sejam inspiração para os jogadores e para o contador, que é o mestre, o narrador é chamado de contador. Diga de passagem, aliás, eu estou falando aqui que o Euclides da Cunha é uma referência, e o Euclides da Cunha não é literatura fantasiosa. O Euclides da Cunha é considerado o primeiro livro de reportagem dos sertões, ainda que seja um negócio dramaticamente... que tenha vários problemas, tá? Se você não leu Os Sertões, eu recomendo que você leia com a dose, a pitadinha de sal de você saber que o Euclides da Cunha era uma pessoa fruto do seu meio e da sua época, portanto, racista e determinista. Mas é um livro reportagem, é um livro sobre canudos, é uma inspiração. Então, assim, as classes do Cordel do Reino do Sol Encantado, os antagonistas, tudo que envolve o cenário é derivado simultaneamente da versão fantasiosa, né, do Nordeste místico daqueles cordéis, mas também do Nordeste histórico. O mapa que você pega é o mapa do cangaço. Esse mapa do cangaço não é um mapa fictício. Ele é o mapa das regiões que eram diretamente atingidas pelo cangaço no começo do século. Então, é natural que esses elementos sirvam de inspiração. Então, assim, eu recomendo, se você tem interesse em um sistema que possa incorporar elementos históricos do mundo real, um sistema brasileiro, que possa te ensinar sobre esse período que a gente estuda tanto, né? A gente estuda muito a história do Nordeste no Brasil. E isso não é uma crítica, isso é óbvio, é necessário. A gente estuda isso, ainda que com uma visão muitas vezes parcial do processo. A última vez que eu estudei isso foi na década dos anos 2000, gente. Então, relevem se isso tiver mudado. Criança, né? Isso que vocês acabaram de testemunhar chama-se ato falho. Ato falho, sou eu entregando a idade. Mas se você for fazer isso, eu recomendo, dá uma lida no sistema, é um sistema muito legal, um sistema muito simples, na verdade. E ele vai te dar essa oportunidade de pesquisar sobre canudos, pesquisar sobre o cangaço, pesquisar sobre coronelismo, coisas que você estudou na história, coisas que você com certeza estudou na sua escola de história do Brasil, e que você pode utilizar. Você pode usar episódios reais desse período como inspiração para suas aventuras. Entendeu? E mesmo que você não use, esse conhecimento sobre como as coisas eram, como elas funcionavam, pode te ajudar a entender e descrever o cenário de fantasia de qualquer maneira. Eu ia citar, na verdade, a situação oposta, pelo menos da minha vivência. Eu acho que estudou pouco sobre o Nordeste, sobre revoluções nordestinas ou rebeliões. A gente fala mais sobre, igual o Vermelho estava falando, de Revolução Francesa, do que de Conjuração Baiana, de Ressurreição Pernambucana. Então tem uma série de... tem uma série, a Revolta de Chibata da Marinha Sudestina. Não, o Chibata é no Rio. É Rio, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro mesmo. É a mesma coisa. Então, eu acho que é uma oportunidade para se estudar mais, né? Para se estudar com mais profundidade a importância que foi na formação do povo brasileiro e essas situações históricas que aconteceram naquela região. O porquê de hoje aquela região ser tratada daquela maneira, o porquê de como eram situações de coronelismo. A gente tem o exemplo maior que foi de onde se inspirou o sistema, que foi o Dorando Suassuna, né? Alta Compadecida, que aí fala de coronelismo, de a parte mesmo de influência da igreja, etc. Então, é uma oportunidade de se conhecer mais. E aí, o que o Hugo já falou sobre história não estudada, né? Ela é esquecida, ou aquele que não conhece a história está fadado a repeti-la. Então, é uma oportunidade muito boa de se aprender e se aprofundar ainda mais nesse tema que é importante para nós, que é importante como formação do povo brasileiro. Total, é um tema muito... Quando o Império do Brasil se formou, o Nordeste ficou à beira da sociedade, né? O Nordeste que já foi a origem do grande país e já foi a origem econômica do país. Com a chegada do Império, cada vez mais da época imperial do Brasil, de repente a historiografia ela se vira para uma região que veio
completamente depois. E aí a gente tem a morte da origem do Brasil ali. A gente tem o desconhecimento, a gente tem o sucateamento da região, e hoje é uma região que é vista com desdém. E quando a gente tem sistemas assim, que eles quebram esse tipo de narrativa, eles vêm pra trazer, ó, cara, tem história aqui, cara. E tem histórias incríveis. Que nem o Marcelo falou de Euclides da Cunha aí, e a gente tem essa questão do Canudos, mas a gente tem os baianos também, e temos outros momentos históricos incríveis que vão rolar. A gente tem colonização holandesa, que muda a dinâmica do Nordeste brasileiro. Então, assim, quando tem sistemas desse tipo que tiram o holofote e dão um pouco de luz para um lado da história que não é visto, isso é sensacional, cara. Eu acho isso incrível. Bem-vindos aí à Raid do Vale, que chegou agora. Valeu demais ter chegado aí, galera. Fala, galera. Bem-vindo de volta. A Ana tá aí com a gente de vez em quando. Sim, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Eu gosto muito do cordel e vejo uma possibilidade muito grande, porque muitas vezes a gente olha a história do topo. A gente olha a história do topo. A gente olha o que está acontecendo como se a gente estivesse em cima da montanha e narrando as coisas que estão sendo vistas daqui de cima. E o cordel te dá a possibilidade de você ver a história por baixo, lá com a galera. Então você vai ver exatamente isso. Foi falado do mapa do cangaço, por exemplo, e a inspiração óbvia e lógica do Alta Compadecida. Então é mais do que o retrato de como que você vê fatos históricos correntes do ponto de vista da população. Então você consegue ver essa atribuição, essa dinâmica, e consegue colocar isso através desse sistema com muita facilidade. Ah, mas eu não quero só história do Nordeste. Não, cara, mas o Brasil, apesar de você ter estereótipos para cada local, o funcionamento não é tão diferente, não. Existem muitas similaridades, e você pode usar o cordel como fonte, né, de sistema para outros pontos de história que você quiser. Porque o nosso intuito aqui não é só falar assim, ó, usa o Call of Cthulhu para isso aqui e o cordel para isso aqui. Não, nós estamos te dando a possibilidade de usar um sistema para te apoiar nas aulas. Então você pode usar o sistema em si para qualquer outro elemento de história. Só que, logicamente, qualquer sistema que a gente falar aqui vai ter que ser adaptado de acordo com a sua didática de aula, com o processo que você vai fazer. Eu tô fazendo uma das clientes que eu atendo é uma professora universitária e ela tá gamificando o curso dela. E aí o que eu falei para ela, porque ela queria perguntar o que ia ser feito para ela planejar a aula. Eu falei para ela, não, é o contrário. É a sua didática, a sua dinâmica, o seu conteúdo é que tem que ser apoiado pela ferramenta, e não o contrário. E é o mesmo caso aqui. Você não está fazendo sua aula apoiar o RPG, você está fazendo o RPG apoiar a sua aula, tá? Então tenha isso na mente quando você for idealizar aí o seu método de ensino. Aí, você falou aí sobre utilizar em outras abordagens. Você pode pegar também, não necessariamente, você pode se inspirar, né, no Cordel da Reino do Céu Encantado, que fala sobre cordel e região Nordeste, para poder falar sobre outras regiões que às vezes também são um pouco esquecidas na formação histórica. Sei lá, sobre o tropeiro mato-grossense, e aí usando a moda de viola como temática. Aí você começa a extrapolar do jeito que essa criatividade permitir. Ou fazer uma aventura com o tropeiro mato-grossense no chamado de Cthulhu, né? Aquela região ali, bicho, na moral. Convém. Os seringueiros da Amazônia. Tem coisa ali, desculpa. Ratanabá. A gente vai ter que falar sobre isso. Ratanabá, caralho, Ratanabá não. Ratanabá não, tudo tem limite. Talvez seja uma boa temática aí depois a gente falar sobre lendas fantásticas, histórias estranhas e locais propícios a tramas aqui do Brasil, tipo Mato Grosso. Vamos chamar o Hugo de novo, porque ele também é geógrafo. Se você é mato-grossense aí, fala pra gente aí os cálculos. Fala pra gente como é que é viver no Mato Grosso. E ó, não tem dó não, tá? Pode reclamar, que dá engajamento. Existe? Não, isso é O Mato Grosso. O Acre existe. existe. O Acre existe. Ah, tá. O Acre existe. Existe? O Acre existe, não só o Acre existe, como o Acre existe em todas as dimensões simultaneamente. É que assim, a galera já tem uma certeza que o Acre não existe, né? O Mato Grosso é a dúvida, né? É do lado. Já tá, a energia já tá passando.